o verbo humano e a palavra escrita. O verbo humano pode falhar, mas a palavra do Senhor é imperecível. Aceita-a e cumpre-a, porque se te furtas ao imperativo da vida eterna, cedo ou tarde, o anjo da angústia te visitará o espírito, indicando-te novos rumos. O livro é igualmente como a semeadura. O escritor correto, sincero e bem intencionado é o lavrador previdente, que alcançará a colheita abundante e a elevada retribuição das leis divinas à sua atividade. O literato fútil, amigo da insignificância e da vaidade, é bem aquele trabalhador preguiçoso e nulo que semeia ventos para colher tempestades. E o homem de inteligência que vende a sua pena, a sua opinião e o seu pensamento no mercado da calúnia, do interesse, da ambição e da maldade. É o agricultor criminoso que humilha as possibilidades generosas da terra, que rouba os vizinhos, que não planta e não permite o desenvolvimento da semeadura alheia, cultivando espinhos e agravando responsabilidades pelas quais responderá um dia, quando houver despido a indumentária do mundo para comparecer ante as verdades do infinito. Os livros ensinam, mas só o esforço próprio aperfeiçoa a alma para a grande e abençoada compreensão. A palavra é um dom divino quando acompanhada dos atos que a testemunhem, e é através de seus caracteres falados ou escritos que o homem recebe o patrimônio de experiências sagradas, de quantos o antecederam no mecanismo evolutivo das civilizações. É por intermédio de seus poderes que se transmite de gerações a gerações o fogo divino do progresso na escola abençoada da Terra. O livro representa vigoroso imã de força atrativa, plasmando as emoções e concepções de que nascem os grandes movimentos da humanidade. Emmanuel, do livro Palavras de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Olá, amigos, muito bom dia. Estamos chegando na manhã desta segunda-feira. Hoje é dia 31 de maio do ano de 2021. Já estamos aí atingindo a metade do ano, né? E estamos todos aqui com saúde, graças a Deus, para darmos continuidade, com a permissão do Pai, com os nossos cultos do Evangelho segundo o Espiritismo, através dessa forma virtual, dessa forma online. Agradecemos mais uma vez a presença de todos os irmãos e irmãs que nos acompanham de todos os cantos do Brasil, rogando a Jesus que os abençoe, que lhes dê muita paz, muita serenidade e equilíbrio no seu dia a dia. Nós vamos fazer a nossa oração inicial, lembrando aos irmãos que assim desejarem, para não se esquecerem de pegar o seu copo com água, a sua garrafa com água, deixe aí do lado, para que nós possamos pedir a fluidificação da mesma ao final do nosso culto. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento até o amigo Jesus, médico de todas as almas, companheiro inseparável de todos os nossos momentos. Senhor, aqui estamos mais uma vez reunidos em teu nome, crentes na vossa presença entre nós, através de nossos anjos de guarda, benfeitores espirituais. Agradecemos, Senhor Jesus, antes de mais nada, por mais este dia em nossa existência. Agradecemos pelas nossas vidas, pelos nossos lares, pela nossa família. Agradecemos pela oportunidade de termos reencarnado mais uma vez. Abençoe, Senhor, a todos nós que nos encontramos aqui reunidos para a leitura do Evangelho na manhã de hoje. Envolva os nossos lares, as nossas famílias. Envolva, Senhor, aqueles corações que se liguem a nós
de alguma forma, onde quer que estiverem. Ampare a cada lar da vizinhança, principalmente aqueles onde houver pessoas enfermas e mais necessitadas do que nós. Abençoe, Senhor, a todos os hospitais, a todos os médicos e enfermeiros, a todos aqueles que estão nas UTIs, nas enfermarias. Abençoe a todos os presidiários, aos asilos, aos orfanatos, a todos os moradores de rua. Abençoe, Senhor, a todos os suicidas. Pedimos por todas as almas sofredoras. Em especial neste dia, nós nos lembramos do nosso companheiro divino José Bonfim, que está em Goiânia, que está em estado grave com câncer de intestino. Que a espiritualidade amiga possa envolvê-lo neste instante, bem como a sua família e aos médicos que estão tomando conta dele. E em teu nome, Senhor Jesus, em nome de nossa Mãe Maria Santíssima, do anjo da guarda dos nossos lares, nós pedimos a vossa permissão, Senhor, para iniciarmos o nosso culto na manhã desta segunda-feira, que assim seja. Meus amigos, hoje nós iremos ver o item número 5 do capítulo 14, honra a teu pai e a tua mãe, né? E hoje nós vamos ver uma daquelas passagens mais antagônicas, vamos assim dizer, de Jesus. Uma daquelas passagens que nós temos que ouvir com ouvidos de ouvir como Jesus pedia e com olhos de ver, porque senão nós faremos interpretações erradas, interpretações falsas a respeito da personalidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabendo que Jesus é o governador espiritual do nosso orbe, né? Vamos assim dizer, o diretor geral do educandário chamado Terra, nós sabemos que ele não cai em contradição, né? E seria uma infantilidade muito grande da nossa parte nós acharmos que Jesus teria se equivocado ao dizer isso ou aquilo, que ele teria se enganado ao ensinar a fazer uma coisa e não outra, né? Será que Jesus, né, está no ponto de falir ainda, assim como nós? Ora, o que é um espírito crístico, né? O que é um Cristo? Um Cristo é um espírito que já atingiu um grau de superioridade, tamanho, né, que ele não erra mais. Por isso ele é Cristo. Os Cristos são os co-criadores do universo, ao lado do Pai. Eles auxiliam Deus, né, na confecção, vamos assim dizer, na execução de todo o universo. Eles são os administradores encarregados por Deus para gerirem os mundos, os planetas, os orbes, né, do universo. Jesus é um desses espíritos administradores, vamos assim dizer, né? Então, se ele é assim, se nós temos essa consciência, sabemos da grandeza de nosso Senhor Jesus Cristo, cabe então a nós acharmos que Jesus teria se equivocado? Cabe a nós então acharmos que Jesus teria falado alguma coisa que não é verdadeiro? Ou seria nós que não estamos compreendendo o que ele está querendo dizer? Nós não podemos também nos esquecer que Jesus se utilizava muito da linguagem figurada. Ele falava de forma simbólica, né? Ele usava metáforas, né? Ele criava histórias para ver se fixava uma mensagem, né, de luz na cabeça daquelas pessoas, né, que eram muito ignorantes. Então, essa passagem que nós vamos analisar aqui na manhã de hoje é uma dessas passagens de Jesus que nos dá, né, esse antagonismo, essa dúvida. Teria ele dito isso mesmo? Será que ele fez isso dessa forma? Mas isso aqui não está errado, não? Aí nós vamos imaginar quem somos nós, né? Quem somos nós para inquirirmos uma atitude de Jesus, né? Para duvidarmos de alguma coisa que ele teria feito. É nós queremos nos colocar acima dele.
Vocês não acham? Porque se eu duvido, se eu não acredito em alguma coisa que ele tenha dito, né? Como existe uma passagem dele que ele fala que aquele que sentisse vergonha de suas palavras, ele também sentiria vergonha dessa pessoa quando estivesse diante do Pai, né? E quem somos nós para inquirirmos Jesus, para inquirirmos os seus atos, as suas ações? Por que ele fez isso? Por que ele não fez assim? Nós queremos nos colocar acima dele, como se nós fôssemos capazes disso, né? Então, essa passagem ela está anotada em Marcos e em Mateus, né? Esses dois evangelistas anotaram essa passagem de Jesus, né? Que está reunido em um determinado lugar ou em uma determinada casa, vamos assim dizer, e sua mãe e seus irmãos chegam para lhe procurar ou para falar com ele, né? Então nós vamos ver, vocês já devem estar sabendo de qual passagem nós vamos falar agora, né? Para as nossas reflexões, né? Vamos ver se ao final das nossas reflexões a gente consegue ampliar e abrir a nossa mente. Talvez seja essa a provocação que Jesus quis fazer quando ele vai fazer a pergunta que nós vamos analisar já já, né? Porque ele estava querendo instigar, né, a mente daquelas pessoas a abrir, né, abrir o leque da sua compreensão, né? Então vamos lá. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Essa é a pergunta que ele faz e que está aqui na passagem que nós vamos analisar. Então, enquanto isso, a gente fica aí matutando na nossa mente, né? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Né? E vamos ver aqui agora a passagem de Jesus. E vieram à casa. Que casa? Não importa. Alguma casa que ele estava lá. Ele estava em uma determinada casa e em algum lugar. Onde que era essa casa? Não interessa também. Era uma casa, né? O que importa é isso. E vieram à casa. E concorreu de novo tanta gente que nem mesmo podiam tomar o alimento, né? E quando isto ouviram os seus saíram para o prender, né? Para pegar ele, porque era uma multidão muito grande. Talvez os familiares estivessem preocupados, eles vão matar ele, né? Eles vão sufocar ele lá. Porque onde Jesus ia a multidão dos estrupiados, dos angustiados, dos sofredores, né? Daqueles náufragos que estão afundando e que vem uma tábua, né? E querem segurar na tábua, né? Então Jesus exercia esse fascínio também, né? Para o prender, porque diziam, ele está furioso. Olha só, será que em alguma vez Jesus sentiu-se assim? Realmente ele ficou furioso com alguém ou com alguma coisa? Será que isso realmente aconteceu dessa forma, né? Então os familiares dele diziam, olha, ele está furioso, né? Ele está furioso. E chegaram sua mãe e seus irmãos. E ficando da parte de fora, o mandaram chamar. Quer dizer, Jesus estava lá dentro da casa, né? O mandaram chamar. E estava sentado à roda de um crescido número de gente. E lhes disseram, olha que tua mãe e teus irmãos te buscam aí fora. Quer dizer, estão te chamando lá fora. E ele respondeu dizendo, aí vem a pergunta, né? Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados à roda de si, lhes disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque o que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe.
Marcos capítulo 3, versículos 20 e 21, e Mateus capítulo 12, versículos 46 e 50. Então, se a gente não tomar cuidado com o que está lendo, qual que é a primeira coisa que passa na nossa cabeça? Jesus está renegando a sua família. Não é? Porque ele vai perguntar: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Porque falaram para ele: ó, sua mãe e seus irmãos estão aí fora. Outra coisa, a gente tem que tomar muito cuidado, porque no vocabulário hebraico, né, judaico lá da época de Jesus, irmãos poderia significar não apenas os irmãos consanguíneos, mas os parentes, primos, certo? Então, não necessariamente eram irmãos consanguíneos, né? Porque aí muitos vão falar: mas Nossa Senhora não teve mais filhos. Mas isso aí não vai interferir em nada na nossa compreensão. Se José e Maria tiveram mais filhos depois de Jesus, isso não interessa, né? Da família de José e Maria, nós nos interessamos por Jesus, né? Pelo primogênito, porque ele é que é o Salvador, né? É lógico que a Sagrada Família, né, que a família de José e Maria, né, representa uma família santificada na face da terra, assim como tantas, né? Assim como todas as nossas famílias também são santificadas, porque são abençoadas por Deus, certo? Então, se José e Maria tiveram outros filhos, nós não sabemos, certo? E a palavra irmãos poderia representar os parentes, os primos, em primeiro, segundo graus, né, etc. Certo? Então, tem essa questão. Então, vamos lá. Jesus está reunido. Aqui fala que ele está sentado numa roda. Deixa eu falar um negócio para vocês. Naquela época lá, não existiam mesas como nós conhecemos aqui, como é tradicional aqui no Ocidente. Não existiam talheres, certo? Como eram feitas as refeições? As mesas, entre aspas, dos judeus eram quase que tablados, né? Bem rentes ao chão. Ficavam numa altura muito pequena do chão, certo? Era como que um estrado, né? E as cadeiras? O que eram as cadeiras? Não tinha cadeira. Eles se sentavam em volta desse estrado no chão, ou, quando muito, numa almofada, né? Ou em peles de animais que eles punham, tapetes, né? Por isso eles usam muito tapetes lá naquela região, né, do Oriente Médio, lá na Arábia, né? Por isso Paulo de Tarso era tecelão, ele consertava tapetes, porque usa-se muito isso lá, usava-se muito, né? Então, eles não tinham mesas, não tinham cadeiras, não tinham pratos e talheres, né? Eles comiam enfiando a mão na cumbuca, na tigela, com o alimento. Por isso, aquela passagem também do lavar as mãos antes de comer. Imagine você um pedreiro trabalhando com barro, né? Trabalhando na terra o dia todo com as mãos tudo suja, e você vai comer e enfia a mão suja lá dentro da comida. Por isso, aquela passagem do lavar as mãos antes de comer, né? Então, o costume era esse, né? Então, eles se assentavam em volta desse estrado, no chão, né? Formavam uma roda, e ali eles comiam e conversavam. A comida era como se fosse comunitária. Todos enfiavam a mão para pegar o alimento e levar à boca, certo? Então era assim, né? Então ele está lá, né? Você já imagine a multidão. Devia ter gente saindo pelo ladrão, né? Até no telhado da casa devia ter gente, né? Aí chega Nossa Senhora, vamos assim dizer, né? Chega Nossa Senhora e alguns parentes de Jesus. Ó, sua mãe está aí fora e está te chamando, ela e os seus irmãos. Aí Jesus fala isso, né? É aqui que o bicho pega, né? Por que Jesus fez essa pergunta, né? O que ele estava querendo dizer, né? O que ele quer nos ensinar?
né? Bom, Jesus, um espírito crístico. Vocês acham que um espírito crístico, um espírito que chega num nível desse, ele vai se prender apenas a meros laços consanguíneos? Se ele é o governador espiritual do nosso orbe, um governador, ele se preocupa apenas com os seus? Não. Ele vai se preocupar com todos, não é mesmo? Vamos voltar lá naquela época antiga, lá na época dos castelos, dos reis e rainhas. O rei, ele governava, ele reinava no seu reinado. Então, ele cuidava de todos os seus súditos, certo? Então, quando a gente pega os livros de história antiga, né, os livros lá da época medieval, dos castelos, a gente vai ter essa noção. Então, Jesus, como governador supremo do nosso orbe, vocês acham que ele vai estar interessado só na família dele? Não. Se ele tivesse interessado só na família dele, ele não teria deixado o evangelho dele. Ele não teria deixado os ensinamentos para a posteridade. Então, talvez Jesus, se aproveitando daquele momento, né, e ele sempre fazia isso, ele sempre pegava um momento, ou um contexto onde ele estava inserido, e tirava dali, né, extraía dali uma lição que iria ficar para a posteridade. Então, naquele momento, já que ele está reunido, parece que ele está reunido em família, não é? Eles estão sentados em volta de uma mesa, vamos assim dizer, né? Eu nem sei qual que era o nome daquele objeto ali, né? Daquele móvel, se nós podemos dizer assim, né? Porque não existia mesa, né? As mesas eram rente ao chão, né? Então ele está sentado ali em volta, está tomando o alimento. Alguém chega e fala: ó, estão te chamando lá fora, né? É sua mãe, né? Aí ele, opa, está aqui uma oportunidade de eu ensinar uma coisa nova para eles. Aí Jesus sempre fazia essas provocações, né? Ele sempre fazia perguntas, né? Ou então as pessoas questionavam ele e ele falava outra coisa, como se ele estivesse saindo pela tangente, né? Igual uma outra passagem que os discípulos vão chegar para ele e vão perguntar assim para ele: Senhor, haverá aqueles que se salvam? Fizeram uma pergunta direta para ele, não fizeram? Como que ele respondeu? Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição. Olha só o que ele respondeu, né? Parece que ele está respondendo outra coisa, né? Então, aqui, quando falaram isso, ele jogou uma pergunta no ar. Ele olhou todo mundo, aí ele, pá, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Os olhos devem ter ficado desse tamanho, né? Uai, ele enlouqueceu de vez, né? Ele tá doido. Uai, não, ele não gosta da mãe dele, ele tá renegando a mãe dele. Ué, por que ele está perguntando quem é a mãe dele? A mãe dele está lá fora. Mas que mãe que Jesus está se referindo? Que irmãos Jesus se refere? O problema é que nós não entendemos. Nós não compreendemos. E outra, o vocabulário hebraico é muito pobre, né? Nós já tivemos oportunidade de falar isso aqui várias vezes. Uma palavra lá significava várias coisas. Porque o alfabeto, o vocabulário deles era muito pouco, era muito pobre, né? Mas Jesus, no fundo, ele está ampliando o sentimento, o sentido de família. No fundo, ele está querendo perguntar para nós, né? Qual é a família que nós consideramos? Você acha que a sua família é mais importante que a família do seu vizinho? Você acha que a sua família, né, é mais importante que que as famílias de todo o planeta? Você acha que só a sua família merece ser abençoada, ser amparada? E as outras? Hã? E as outras? Então, talvez seja isso que Jesus esteja perguntando para nós. Ele pode estar querendo dizer assim: escuta aqui, você está preocupado só com a minha família? E as outras?
As outras não merecem também? Aí Jesus vai e faz essa pergunta que deve ter arrepiado o cabelo de todo mundo, até da sua própria mãe, né? Coitada. Certo? Quando ela ouviu isso, ela falou, nossa, o que ele está fazendo, né? O que ele está falando ali? Né? Mas ali a lição é muito profunda. É uma lição profunda demais. Né? E outra, através do processo reencarnatório, né? Eu já tive a oportunidade de falar isso também lá na casa de Gúbio, né? Através de tantos processos reencarnatórios, quantas famílias nós já não tivemos? Quantos pais, quantas mães, quantos irmãos, quantos esposos, quantas esposas, quantos filhos? Ou será, ou será que nós achamos que a gente sempre reencarnou só com as mesmas pessoas? Que a gente sempre reencarnou só na mesma família? Isso não acontece. Então, qual é a minha família verdadeira? Será que a minha família verdadeira é somente a minha esposa hoje, os meus filhos, meus netos, genro e nora? É só isso? E as outras que eu já tive nas existências passadas? Onde estão esses espíritos? Eu deixei de amá-los? Eu deixei de gostar deles? Eu deixei de ter afeto por aqueles que conviveram comigo? Que me aceitaram? Então, talvez seja isso que Jesus quer dizer para nós. Escuta aqui. Você acha que o seu sentimento, que os seus relacionamentos é só aqui? É só esse? E os outros se perderam? Estão vendo como é que o negócio é muito mais profundo do que a gente possa imaginar? Né? Aí Kardec, aqui no item 6, ele dá uma explicaçãozinha bem legalzinha. Olha aqui, ó. Certas palavras parecem estranhas na boca de Jesus. Não é? Como essa pergunta que ele faz. Pois contrastam com a sua bondade. É aquilo que eu perguntei agora mesmo, né? Que eles chegaram lá e falaram, ele está furioso, nós viemos buscá-lo. Ele está furioso? Como que eles sabem que ele está furioso? Será que Jesus realmente se deixava enfurecer? Com a sua bondade e a sua inalterável benevolência para com todos. Ora, um espírito assim, gente, ele não vai se enraivecer. Ele é um espírito benevolente. Ele não vai se enfurecer por qualquer coisa, não. E nem com nada. Os incrédulos não deixaram de se aproveitar disso para dizer que ele se contradizia a si mesmo. Um fato irrecusável, porém, é que a sua doutrina tem por base essencial, por pedra angular, a lei do amor e da caridade. Então, diante disso aqui que Kardec está falando para nós, vocês acham que Jesus tinha caridade apenas para com a família consanguínea dele? Ele se importava apenas com Maria, José e seus irmãos, né? Irmãos, entre aspas, né? Porque pode representar os seus parentes consanguíneos. Será que a lei de amor e caridade era só para eles? É claro que não. Né? É claro que não. Ele não podia, pois, destruir de um lado o que construía do outro. Se ele pregava a lei de amor, de caridade, de fazer o bem a quem quer que seja, ao próximo, quem é o nosso próximo? Na parábola do samaritano, ele faz essa pergunta para o fariseu: quem te pareceu ser o mais próximo daquele homem que estava caído? Aí o fariseu falou: o samaritano. Ele falou: então vai e faz a mesma coisa. O que Jesus fez? Ele ampliou o sentido de família. Família para Jesus é a humanidade. Será que a gente não vai entender isso nunca?
Família, quando Jesus ele entendia a palavra família como sendo a humanidade, é a família de Deus, porque são criaturas de Deus, são filhos de Deus. Então são seus irmãos, mas nós não entendemos isso. Né? A gente não entende isso. A gente não entende que aquele que está trafegando onde eu estou, que está lá no trânsito junto comigo, que eu estou me enraivecendo com ele, ele também é meu irmão, porque ele também é filho de Deus. Ele também tem um pai, tem uma mãe, ele tem a família consanguínea dele, mas acima disso, ele é meu irmão, porque ele é um filho de Deus. É isso. Ele não podia destruir de um lado o que construía do outro. De onde é imperioso tirar esta consequência rigorosa? Se certas máximas estão em contradição com aquele princípio, é que as palavras, olha o que o Kardec vai falar aqui, hein? É que as palavras que se lhe atribuem foram mal reproduzidas, mal compreendidas ou não lhe pertencem. Aí a gente chega naquela conclusão, né? Quem é que pode afirmar com certeza que essa tradução aqui está certa? Que foi isso que realmente aconteceu? Esse evangelho que nós estamos estudando aqui, esse evangelho de Marcos e Mateus, que chegou até as nossas mãos, é a tradução da tradução da tradução da tradução. Ou seja, ele já foi traduzido quantas vezes? E dependendo do humor do monge copista lá que o traduziu, que copiou, ele pode muito bem ter alterado alguma coisa, ele pode ter posto uma coisa de si, ele pode ter feito assim, não, isso aqui está muito ruim, eu vou tirar isso, eu não vou pôr isso aqui não. Quem é que pode dizer que isso não aconteceu? Então é como Kardec fala aqui, né? Podem ter sido mal traduzidas, né, mal compreendidas, ou o que é pior, Jesus não teria dito dessa forma. Agora, esse sentido de ampliação de família, talvez ele realmente quisesse passar para nós. Porque a família é muito maior do que a família consanguínea. Se você já viveu tantas vidas anteriores, onde estão os laços fraternos que você construiu lá naquela existência? Morreram? Se nós acreditamos na sobrevivência da alma, na perpetuidade das existências, os laços de amor, os laços de simpatia, eles deixam de existir porque nós desencarnamos? Será que é isso? Eu já falei aqui, eu tive a oportunidade de falar no centro, que os espíritos formam verdadeiros agrupamentos espirituais, né, no mundo espiritual, por afinidade, por identidade de sentimentos, de pensamento, né, de ações. Então, eles se juntam e formam verdadeiras famílias, famílias espirituais. Né? E esses laços não se rompem. Então, talvez Jesus estivesse querendo dizer para nós que existe uma família que está muito maior do que os laços do sangue, que é uma família que jamais se separa, se destrói, que é a família dos espíritos afins, dos espíritos simpáticos, dos espíritos que têm uma mesma identidade de sentimentos. Então é por isso que ele faz essa provocação, né? Ele joga essa pergunta na cara das pessoas, né? E aí a gente vai ficar perplexo, né? Puxa vida, Jesus fazendo isso? Mas é o tal negócio. A gente deveria parar então e pensar assim: o que Jesus quer me ensinar com isso? O que eu preciso aprender com isso aqui? Porque a partir do momento que você tem uma visão de amplitude de família, você vai começar a agir de forma diferente
com as pessoas estranhas, ou que você supõe ser estranhas. Você vai agir com benevolência, como Kardec coloca aqui, que Jesus sempre agia assim. Você vai agir com benevolência para com todos, independentemente de terem ou não o seu sangue correndo nas veias deles. E se aquele que você está vendo à sua frente, ou que você está ali numa situação qualquer, já não foi um parente seu lá atrás? E se aquele que bate a sua campainha pedindo um pedaço de pão ou um copo com água, já não foi um pai seu, um irmão, ou já não foi a sua mãe lá atrás? Pode ser uma mulher de trajes muito simples e rotos pedindo uma esmola. E se aquela mulher que está batendo no seu portão já te foi um coração muito, né, um afeto muito querido seu? E aí? E um dia você descobrisse isso, como é que você ficaria? Como é que você se sentiria ao saber que você verdadeiramente renegou uma mãe sua lá do passado, quando mandou aquela mulher embora, quando bateu a porta, quando virou as costas? E aí? Então talvez seja isso que Jesus quer dizer aqui, né? Ele pode estar querendo nos alertar: olha, tome cuidado. Não seja bom apenas para os seus parentes consanguíneos, seja bom para todos. Porque você não sabe, você pode estar reencontrando um coração que foi muito querido seu. Quantas e quantas vezes já não aconteceu conosco de nós encontrarmos pessoas que nós nunca vimos, né? Nunca vimos, entre aspas, e que você sente um bem, uma paz, né? Uma vontade de abraçar aquela pessoa. Isso já aconteceu comigo, já deve ter acontecido com todos vocês. Por que que isso acontece? Quem são essas pessoas? Exatamente isso que eu acabei de falar. Pode ter sido um coração muito querido seu, um afeto seu muito grande. Pode acontecer o contrário também. Quantas vezes já não aconteceu de você ver uma pessoa que você nunca viu e sentir uma repulsa? E sentir algo assim, uma dor, um aperto no peito, né? Aí você fala assim: nossa, coitado, eu nunca vi essa pessoa e eu estou sentindo isso. Por quê? Quem é aquela pessoa? Eu acho que o que nós precisamos saber é que, independentemente de qual sentimento que eu estou sentindo ao ver aquela pessoa, eu tenho que ter em mente que, acima de tudo, é um filho ou uma filha de Deus. Então, por tabela, já é meu irmão, né? Porque eu também me considero um filho de Deus. E independentemente de qualquer sentimento que a gente esteja sentindo, né? Se de prazer ou de repulsa em ver uma pessoa que você nunca viu na vida, faça o bem na medida suas possibilidades. Faça o bem possível àquela pessoa. É igual aquela frase de Madre Teresa, né? Eu gosto muito dessa frase, né? Adoro Madre Teresa porque tem uma sabedoria muito grande. O bem que você faz hoje poderá ser esquecido amanhã. Faça o bem a si mesmo. Faça por você. Faça pela sua consciência, né? Então esse era o nosso recado na manhã de hoje, para nós iniciarmos esta semana, né? Já estamos chegando na metade do ano, amanhã já é dia 1º de junho, metadinha do ano, né? Já estamos atingindo aí. Então, para as nossas reflexões de hoje, vamos ficar com essa pergunta de Jesus, né? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Vamos pensar o dia todo sobre isso aí. Vamos ficar matutando isso aí na nossa mente. É lógico que a gente não vai deixar de amar com afeto, com carinho, as nossas mães verdadeiras, biológicas,
os nossos irmãos consanguíneos, não. Nós temos compromissos com eles todos, por isso reencarnamos juntos. Agora, façamos como Jesus sugere, né? Façamos essa pergunta a nós mesmos. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Porque se você se considera um filho de Deus, como realmente nós somos, irmão em Cristo, nós vamos chegar à conclusão, então, de que todos nós somos irmãos. Todos nós temos um mesmo Pai, Criador, que é Deus. Né? Então pensemos nisso. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos conforte, né? Que Jesus nos dê muita sabedoria, né? Muita paz, muita serenidade nos nossos relacionamentos, né? Naquilo que a gente faz e principalmente que a gente não pense mal de ninguém, né? Que a gente, antes de julgar os outros, julguemos a nós mesmos. Eu agradeço a todos vocês que entraram, tá? Depois eu vou responder cada um de vocês, tá bom? Eu desejo tudo de bom nesta semana e vamos então fazer a nossa prece de encerramento. Senhor Jesus, nós agradecemos por esses ensinamentos de hoje e te pedimos, Senhor, que abra os nossos corações e a nossa mente para ampliarmos o nosso sentido de família, o nosso sentimento de familiares, de parentes, que nós nos consideremos todos irmãos uns dos outros, façamos o bem a quem quer que seja. Não distinguimos, Senhor, uns dos outros, que não façamos distinção de ninguém, que nós consideremos todos como necessitados do nosso carinho, da nossa atenção, da nossa benevolência. Ampare e proteja todos esses irmãos que estão conectados a nós nesta manhã. Ampare a todos os enfermos, Senhor, a todos aqueles que se encontram nos hospitais, nas enfermarias e UTIs, a todos aqueles, Senhor, que estão passando por tratamentos de quimioterapia, radioterapia, que estão em estado terminal de câncer. Proteja todos esses irmãos que estão sofrendo, Senhor. Proteja os seus familiares que estão passando por essa provação tão difícil. Proteja todos os lares da vizinhança. Proteja todo o nosso Brasil, aos governantes da nossa pátria. Que eles tenham sabedoria, que eles tenham fraternidade e que eles administrem para o bem de todos. Pedimos pela fluidificação da água, que ela se transforme em remédio, em bálsamo para todos aqueles que dela fizerem uso. Graças nós vos damos, Senhor. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado, Senhor, por estarmos vivos. Muito obrigado pelo nosso corpo. Muito obrigado pela família que eu escolhi, Senhor. Abençoe a todos, mesmo aqueles corações que se encontram distanciados do meu, que estejam em paz, em harmonia, que assim seja. Então, meus amigos, fiquem com Deus, tá? Um beijão bem grande no coração de todos vocês, tá? Tenham todos uma excelente segunda-feira, uma excelente semana a todos. Nós estaremos de volta amanhã, neste mesmo horário, né? Se Deus assim o permitir. Logo mais às 18 horas nós estaremos com mais um Hora do Ângelus, na nossa página pessoal do Facebook, né? Eudes Vieira Júnior. E logo mais às 19h30 nós estaremos com mais uma reunião pública, né? Online, virtual. Hoje é dia 31, última segunda-feira do mês. Nós teremos mais uma sessão de recados, né? Com o nosso irmão, com o médium psicográfico João Dias, tá? Então, a partir das 19h20, mais ou menos, nós já estaremos entrando no ar, tá? Hoje os meninos vão estar lá na casa de Gúbio, né? E eu vou acompanhando aqui da minha casa, tá ok? Então, quem quiser entrar já está convidado, tá?
Eu desejo tudo de bom a todos vocês. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Tchau, tchau.